Abraço e a paz do Senhor a todos que fazem este grande campo, os pastores auxiliares, nossos obreiros, nossos vices ali na sede e nossos dirigentes de um modo geral. Amém? Deus possa abençoar todos vocês. Mandar um abraço aqui para os nossos ouvintes, né? Nossos internautas, que está aí nos acompanhando pelo Facebook, tanto aqui do Facebook da igreja como o meu Facebook particular. Nós estamos aqui ao vivo, viu, irmãos? Tem som, tem instrumentos musicais. Aqui por trás aqui tá os tocadores, né? Tem até um baterista aqui com uma bateria eletrônica. Está sendo uma benção. Pastor Wellington, nós sabemos que é um culto resumido, né? Nós não vamos ter muito tempo. E eu queria abrir aqui minha Bíblia, ver se tem um espaçozinho aí, para a gente fazer uma rápida meditação na palavra do Senhor. E vou até desligar esse ventilador aí, para não ventar aqui. São quantos minutos nos resta? Fica à vontade aí. Eita glória. Meus amados, eu tenho um amigo pastor aí em Goiás, cidade de Goiânia, pastor Marcos Queiroz. E esses dias ele fez uma reflexão no seu WhatsApp e eu achei muito interessante essa reflexão. E baseado nessa reflexão, eu fui inspirado a trazer uma porção da palavra de Deus para nós aqui essa noite, baseado na reflexão do nosso amigo Marcos Queiroz. E sobre os pedidos que nós temos direito de fazer ao nosso Deus. A palavra de Deus nos diz que tudo quanto nós pedirmos em oração, crendo, receberemos. Deus não limitou, nem no sentido material, nem no sentido espiritual. Tudo quanto vocês pedirem em meu nome, crendo, recebereis. Eu quero ler um texto aqui na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo de número 15, e o versículo de número 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Muito bem. Tudo que nós pedirmos, Jesus está garantindo que isso será feito. Só que nós temos uma palavra lá em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 2, versículo de número 3 e o versículo de número 1, 2 e 3. Lá no versículo de número 3 diz assim: pedis e não recebeis. Pedis, não recebeis porque pedes mal, para gastardes em vossos deleites. Muito bem. Você que está aí nos ouvindo, Deus, Ele tem duas vontades. Uma vontade diretiva e uma vontade permissiva. Qual é a diferença, pastor? A vontade diretiva é a perfeita vontade de Deus para nós. A vontade permissiva é aquela vontade que Deus não queria para nós, mas devido à nossa insistência, Ele às vezes permite que isso aconteça. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Na vontade diretiva de Deus, o divórcio, em hipótese alguma, ele é aceito. Mas na vontade permissiva, Deus permite o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Mas não é a vontade perfeita de Deus. Deus não tem essa vontade. Então, pegando por base nisso, muitas outras coisas também podem seguir o mesmo sentido. Certo? A vontade diretiva e a vontade permissiva. Quando nós somos chamados
das trevas para a maravilhosa luz, nós somos chamados com um propósito. Propósito esse de sairmos deste mundo para caminhar em direção a uma nova pátria, uma nova terra, uma nova morada. Então, a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que nós devemos esquecer as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de nós. Nós lembramos bem quando Israel saiu do Egito, eles saíram com o propósito de adentrar a terra da Canaã. Terra de Canaã ela é conhecida por vários nomes. Terra de Canaã, terra da prosperidade, terra das bênçãos, terra da abundância, terra de Israel, e assim vai. São muitos adjetivos. Aquela terra, uma terra boa que manava leite e mel. E para isso Israel precisava esquecer o Egito. Deus tirou eles com mão forte do Egito, mas não conseguiu tirar o Egito deles. E eles não podiam entrar em Canaã com o espírito de submissão e crença o homem. Não era para eles terem confiança no homem, mas confiar exclusivamente em Deus. E o que acontece? Os homens demoraram muitos anos para perder a dependência do homem e passar a ser exclusivamente dependente de Deus. Então nós estamos também na mesma caminhada. Um dia Deus nos tirou com mão forte, através do sangue precioso de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, para nos tirar das trevas e nos levar para o interior da sua luz. E nós, a partir desse dia, estamos com esse propósito de chegar ao céu, a Canaã celestial. E a partir desse momento, meus amados, nós temos que procurar ter uma natureza, uma vocação, um desejo voltado exclusivamente para a nossa pátria, a qual Cristo nos prometeu. Nós somos conhecidos e chamados na Bíblia como peregrinos e forasteiros. Vocês sabem o significado da palavra peregrinos? Significa aqueles que estão de passagem, aqueles que estão passando, aqueles que estão por um tempo, mas que em breve será tirado e será levado para a sua verdadeira pátria. Quando o apóstolo disse em suas palavras, quando o meu corpo, meu tabernáculo humano se desfizer, Deus tem uma mansão não feita por mãos humanas, preparada para todos nós na eternidade. Amém? Então nós temos que ter uma natureza, apesar de ser humanos e estarmos vivendo em um mundo cheio de tantas conturbações, mas nós temos que ter a natureza divina em nossa vida. Nós temos que entender que o nosso tesouro, a nossa pátria não consiste aqui. Jesus nos deu um conselho, disse, olha, o lugar de vocês a juntar tesouro não é na terra, é no céu. É lá que é o lugar de vocês a juntar tesouro. E ele nos explicou o porquê disso. Ele disse, porque aqui na terra a traça, a ferrugem, o ladrão consome. Mas no céu não tem ladrão, não tem traça e não tem ferrugem. Então lá é o lugar de nós depositar o nosso tesouro. Em segundo lugar, por Cristo ter falado isso para nós também, é porque a Bíblia diz que onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração. Se o seu tesouro está aqui na terra, o teu coração também está aqui na terra. Mas se o teu tesouro está no céu, na pátria vindoura, lá também está o desejo do teu coração. Aleluias. Quando a Bíblia diz através de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, Paulo vai dizer o seguinte, vós que já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, aonde Cristo está assentado. É de lá que nós temos que ter saudade. É de lá que nós temos que ter os nossos negócios.
Nós temos os nossos negócios financeiros aqui para a nossa sobrevivência, mas ela não precisa ser muita coisa. A Bíblia diz, tendo com que comer, vestir, esteja contente. Se tiver com que comer, beber e vestir, diz o apóstolo, estejais com isto contente. Deixa eu falar uma coisa aqui para você que está nos ouvindo. Voltando ao assunto. Tudo que nós pedirmos, crendo, receberemos. É verdade, pastor? É verdade. Pastor Wellington, Deus pode nos ouvir e nos atender uma bênção financeira? Atender o desejo do nosso coração? A Bíblia diz, coloca Deus, Ele satisfará o desejo do teu coração, não é isso? Deus pode fazer isso. Mas só que Deus, Ele está de olho em nós. Ele quer saber o que mais nos interessa. Se é bênção financeira ou se é bênçãos espirituais. Veja bem, meus irmãos. Eu quero aqui relatar 6 pedidos na Bíblia que me deixou encantado. Que mexeu muito comigo. Vamos lá, o primeiro pedido. Está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 5 a 13. O Senhor aparece para Salomão. Estava recém-governando, recém-possado para ser o governador de Israel, rei de Israel. E Deus aparece para Salomão em um determinado momento e disse para Salomão, Salomão, pede-me o que tu quiseres e eu te darei. A Bíblia diz que Salomão pediu a Deus que lhe desse um coração sábio e um coração inteligente, para que ele pudesse saber sair e entrar no meio daquele povo. Ele fez um pedido de sabedoria e de inteligência. E Deus gostou desse pedido e acrescentou em cima dele riquezas, fortunas, como nunca houve reis como ele, e depois dele nunca haveria outro com tanta riqueza como Salomão. Eu fico pensando, pastor Wellington, se Salomão tivesse pedido riqueza e não tivesse dado prioridade à inteligência, à sabedoria, talvez ele não permaneceria por muito tempo naquele reino. E ele não iria gozar também das riquezas financeiras. Mas como ele teve um pedido sábio, eu quero um coração inteligente, eu quero sabedoria. E Deus, eu vou dar sabedoria e vou te dar prosperidade. Muitas vezes nós não recebemos aquele nosso pedido, porque nós priorizamos as coisas financeiras na nossa vida. Eu quero deixar um recado aqui para a igreja bíblica. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas nos serão acrescentadas. Jesus falou esta palavra no final de um texto em que ele falava exatamente em questões financeiras. Então, se nós priorizarmos o reino de Deus, ele vai nos dar tanto gozo espiritual, como ele vai nos enriquecer de bens materiais também. Então, nós temos aqui um ponto de reflexão. Se você tivesse a oportunidade hoje de fazer um pedido a Deus, o seu pedido seria baseado em quais princípios? Princípios espirituais ou princípios materiais? Qual seria o seu pedido? A Bíblia diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 1 a seguir, que ele diz, vocês pedem e não recebem. Vocês cobiçam e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebe, porque pede mal, para gastar em vossos prazeres. Meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus, como a eleita e como peregrina nessa terra, ela deve se preocupar mais com os valores espirituais. Hoje, no mundo globalista que nós vivemos, hoje no mundo imediatista,
se Deus aparecesse para nós, nos dando a oportunidade de fazer um pedido como esse, muitas pessoas pediriam coisas relacionadas à saúde, coisas relacionadas à vida financeira. Eu acredito que uma parcela muito pequena iria lembrar primeiro do reino de Deus. Muitas vezes, é isso que acontece em nossa vida. O seu pedido a Deus hoje seria baseado em quais princípios espirituais ou financeiros? De Salomão foi no sentido mais espiritual, inteligência para governar bem, para conduzir aquela nação. Mas temos também um outro pedido que foi o de Davi no Salmo 51. Quando ele pede a Deus um coração, na sua oração no Salmo 51, o pedido de Davi foi de perdão. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando Davi se prostrou diante de Deus em oração para fazer o seu pedido, ele disse: não retira de mim o teu Espírito Santo. Pedido de perdão, perdoa-me. Eis que em pecado eu fui formado e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Perdoa os meus pecados. Esse foi o pedido de Davi, pedido de perdão, pedido de aproximar para o Criador. Esse pedido hoje, ele precisa estar pairando em nosso meio. Pedidos de perdão, pedidos de que Deus não retire de nós a presença do Santo Espírito dele. Nós temos também aqui os pedidos dos discípulos. Quando eles vão no capítulo 11 de Lucas, versículo 1 e 2, eles vão pedir: ensina-nos a orar. Será que você já fez esse pedido a Deus? Já que a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 4 que nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Então nós precisamos pedir a Deus em oração: Senhor, nos ensina a orar, para que a minha oração esteja de consonância com a sua vontade e não com a minha vontade. Porque muitas vezes, igreja, a sua vontade, a nossa vontade, não é a vontade de Deus. Muitas vezes Deus tem algo para nós diferente, mas nós não paramos para buscar o discernimento de Deus sobre a vontade que Ele quer para mim. Uma coisa é a minha vontade e outra coisa é a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Nós temos aqui, meus amados, um texto bíblico que me chama a atenção. Quando os 4 amigos daquele paralítico pegaram ele em uma cama e levaram até a presença de Jesus, e lá eles não puderam adentrar a presença de Jesus pela porta, como vocês sabem, abriram um buraco no telhado, desceram o paralítico. E o pedido daquele paralítico, pastor Wellington, e de seus amigos era a cura daquela paralisia. Mas Jesus olha para ele e vê nele uma necessidade ainda maior. Jesus não viu que a paralisia seria o principal bem na vida daquele homem. Jesus viu nele um homem que tinha uma vida pecaminosa e que esse pecado estava lhe causando mais mal do que a própria paralisia que ele sentia. E Jesus olha para ele e vai em cima da sua maior necessidade e diz: perdoados são os teus pecados. Todos que estavam ali, os amigos decepcionados, nós trouxemos este homem aqui para pedir a cura, mas Jesus perdoa os pecados. E começaram a dizer: quem é ele para perdoar pecado? Depois do pecado perdoado, aí vem as bênçãos materiais. Quando você prioriza as coisas espirituais na sua vida, as bênçãos materiais, elas ficam mais fácil de chegar até você. E Jesus, irritado com aquelas acusações, quem é ele para fazer milagre, ele pergunta, ele faz uma pergunta básica: qual é mais fácil? Dizer a este homem: perdoados são os teus pecados,
ou levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Para mostrar que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado e curar, eu te digo, levanta-te, pega a tua cama e vá para a tua casa. Aquele homem saiu dali com a bênção completa. Primeiro teve os seus pecados perdoados, depois as bênçãos materiais e as bênçãos financeiras na vida daquele homem. Então, qual seria o seu pedido hoje diante de Deus? Qual é a sua... Aonde está o seu coração? Qual é o desejo do teu coração nesses últimos dias que a igreja está vivendo na face da terra? Eu quero dizer que os sinais, todos, estão nos dizendo que Jesus está se avizinhando para buscar a sua igreja. Se a gente fechar os olhos agora, começar a meditar nas coisas espirituais, nós podemos imaginar e ver em nossa mente os anjos perfilados, o Filho diante do Pai, e o Pai se colocando de pé no seu trono para dar uma ordem final. Porque a Bíblia diz que até a natureza já está gemendo com gemido inexprimível. Aí o Espírito Santo, ele está com ansiedade de entregar logo a noiva para o Cordeiro. Há um grito no céu, debaixo do trono, que gritam 24 horas, que louvam a Deus e que diz quando será julgado o nosso sangue. Existe um clamor por justiça, por milhares de pessoas que foram degoladas por causa do Evangelho. E a igreja do Senhor está perto de partir desta vida para outra vida. E o que é que você está preocupado em pedir a Deus nesses últimos dias? Mas continuando aqui. Quando Jesus estava já crucificado para morrer, estava ali dois ladrões, um do lado, outro do outro. E eles tinham, pastor Wellington, a oportunidade de fazer a Deus um pedido. E um deles virou para o Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 23, verso 42, 43, que pediu para que Jesus olhasse para ele e lembrasse dele. Olha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O pedido daquele homem não foi para salvar daquela cruz, não foi para se livrar da morte, mas o pedido daquele homem foi para que Jesus se lembrasse dele quando ele estivesse no teu reino. O pedido sábio. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ao passo que o outro tinha a mesma oportunidade, mas não aproveitou. Qual é o seu pedido hoje a Deus? Então nós temos aqui outros pedidos que foram importantes. Eliseu e Elias, quem não se lembra de quando em 2 Reis capítulo 2, versículo 9 e 10, Elias falou, pede o que queres. E Eliseu disse, quero porção dobrada do teu espírito. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de pedir porção dobrada do Espírito de Deus na nossa vida? Quantas vezes nós pedimos tantas outras coisas, pedimos a casa nova, o carro, o celular, pedimos bens materiais, pedimos bênçãos de todas as formas, cura, mas não paramos para pedir porção dobrada para poder vencermos este mundo. A Bíblia diz que o mundo é uma guerra para nós, nós estamos em guerra, e esta guerra, diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, que não é contra a carne nem contra o sangue, mas é uma guerra espiritual. Satanás está trabalhando para tomar a tua coroa, Satanás está trabalhando para te jogar por terra, Satanás não quer que você se torne um vencedor. E nós sabemos que a única forma de nós vencermos é ter porção dobrada do Espírito. É o Espírito do Senhor em porção dobrada em nossa vida, que nos leva a orar de madrugada, que nos leva a clamar ao Senhor.
Quantas vidas hoje na igreja que estão secas, que não tem mais lágrimas quando vão orar, que não tem aptidão para ler a Bíblia, que não tem aptidão para dobrar o seu joelho e passar 1 hora, 2 horas de joelhos dobrados na presença de papai, pedindo forças para vencer o pecado. A nossa ferramenta para vencer o pecado é a oração, o jejum e a vigilância. Não tem como vencer o pecado se não for mortificando a nossa carne, fortalecendo o nosso espírito. Elias foi inteligente. Pede-me o que queres. E ele disse, eu quero porção dobrada do Espírito que está em você. Segundo os historiadores, Elias, ele fez 8 grandes milagres. 8 grandes milagres. Eliseu, ele fez 15 grandes milagres. 15 grandes milagres Eliseu fez. O primeiro milagre foi ele abrir o Rio Jordão de volta quando ele vem com a capa. Segundo o que aconteceu, a ursa saiu do campo e devorou aqueles garotos. E muitos outros milagres, a morte na panela, o machado que flutuou, o menino que ressuscitou. Sei que foram 15 milagres, mas 15 não é porção dobrada de 8. Para ser porção dobrada tinha que ser 16 grandes milagres. E Eliseu morreu com 15 milagres, não era porção dobrada. Mas diz a Bíblia que anos depois, vindo da guerra, numa batalha, um dos soldados morreram ferido da guerra, e eles jogaram aquele soldado ferido, aquele soldado que morreu ferido na guerra, dentro da cova onde tinha sido sepultado o profeta Eliseu. A Bíblia diz que quando jogaram aquele corpo gélido naquela cova fria, ele saltou vivo para fora. E assim completou porção dobrada do Espírito na vida de Eliseu. Que nós possamos saber priorizar os nossos pedidos. Os dias que nós estamos vivendo, nós precisamos priorizar a vida espiritual. A vida financeira, bens materiais é uma consequência de uma vida espiritual bem ajustada diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, o pedido de Jesus no Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feito a minha vontade, e sim a tua. Às vezes nós ficamos a pensar com a oportunidade de que temos de pedir algo para Deus, e às vezes não sabemos como pedir. Outras, às vezes, nós pedimos de forma errada, para nossos próprios deleites, como está lá em Tiago, capítulo 4. Outras vezes nós pedimos para que Deus castigue pessoas que não gostamos. É mais uma oração precatória, pedindo a Deus para eliminar os nossos desafetos. E esse tipo de oração Deus não vai atender. Não é da vontade de Deus que nós oramos para Deus punir aqueles que nos perseguem. A Bíblia diz que nós temos que orar por quem nos persegue, abençoar quem nos amaldiçoa. A Bíblia diz que nós temos que dar pão aos nossos inimigos. Nós não podemos desejar o mal a quem quer que seja, porque nós somos inspirados pelo amor de Deus. E o amor de Deus é tão grande que fez o seu Filho descer nesta terra para dar a sua vida, como diz lá em Romanos capítulo 5 e o versículo 8, é 8 e 5, se não estou enganado, quando a Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, porque deu o seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, ainda nós não valemos nada, e nós temos que dar a vida pelos nossos irmãos, assim diz João. Outras vezes nós pedimos a Deus para castigar pessoas que não gostamos, bem como com elas existem pessoas que pedem até para Deus matar outro, porque fez alguma coisa de mal com ele, o próprio eu e até mesmo o seu próximo. Então nós devemos saber pedir nesses últimos dias. Nós temos que fazer, nós vamos ficar aqui como Deus disse a Salomão: você não me pediu longevidade, nem riqueza, nem morte de teus inimigos, mas o que não pediu eu te dou:
tanto riqueza como glória, que não haverá igual a ti. Veja aí, Salomão tinha o direito de pedir a morte dos seus inimigos, tinha o direito de pedir vitória sobre os seus inimigos, tinha o direito de fazer vários pedidos, mas ele não pediu. Aí Deus diz assim: mas o que não me pediu eu te dou. É o que eu quero dizer encerrando esta live. Busque primeiro o reino de Deus. Pede a Deus porção dobrada do Espírito. Pede a Deus perdão dos teus pecados. Pede a Deus sabedoria. Pede a Deus que lhe dê inteligência. Peça a Deus que lhe dê uma vida de santidade. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que Deus irá atender o seu pedido e vai dizer no final para você, para terminar aqui: mas o que não me pediu eu te dou. Tanto riqueza como glória. Ei, você quer ser bem próspero na sua vida? Não vá orar para Deus te dar bens, não. Ore para Deus te dar sabedoria espiritual. Busque o reino de Deus e a sua justiça, porque virá acompanhado dessas bênçãos tudo aquilo que você deseja, que você possa colocar, que nós possamos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E com certeza, você irá trabalhar menos, irá se preocupar menos, e os seus retornos financeiros será maior. Porque quem faz prosperar não é o nosso esforço, não é a nossa força. O que faz nos prosperar é a mão de Deus. A boa mão de Deus é que nos faz prosperar nessa terra. Então, como que nós queremos prosperar nessa terra se nós não valorizamos aquele que pode nos prosperar cada dia mais? A Bíblia diz que quando Abraão saiu pela terra a peregrinar, a Bíblia diz que a boa mão de Deus era com ele. E chegou Abraão e semeou naquela terra, e Deus fez prosperar tudo que ele plantou. Então, se você tem prioridade das coisas espirituais na tua vida, se o teu altar está aceso, tem brasa, se tem sacrifício no teu altar, pode entulhar os poços que você cavar, mas aonde você pôr a mão, Deus fará brotar águas no poço onde você passar. Quem tem o dono da bênção em sua vida não briga por poços entulhados, mas se você está com o teu altar aceso. Uma coisa, pastor Wellington, que me chama a atenção na vida de Abraão, que aonde ele chegava, a primeira coisa que ele fazia, ele montava um altar. Glória a Deus. Pode ler toda a trajetória de Abraão. Onde ele chegava, ele fazia um holocausto. Abraão era um homem do holocausto. Tanto é que a prova final, Deus diz: Abraão, me sacrifica o teu filho. E Abraão pegou o filho, subiu para o monte com a lenha, o fogo, o cutelo, amarrou o seu filho, e ele ia fazer o holocausto do teu filho em cima de um altar preparado para Deus. Eu quero te perguntar nesta noite: se Deus te pedir o melhor nesta noite para tu entregar na mão dele em sacrifício vivo e agradável, será se você tem coragem? Pois ele teve coragem de pegar o seu filho, o seu único filho, Jesus Cristo, e entregou ao matadouro, subiu ao madeiro, foi morto por morte de cruz, a morte mais amaldiçoada da época. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, foi sacrificado por nós. Ele deu o melhor dele para nós. Será se nós podemos dar o nosso melhor para ele? Dê o teu melhor para ele, que ele vai te enriquecer de bênçãos nessa terra. Abraão foi um homem rico e próspero. Abraão foi vitorioso em suas guerras. Abraão foi muito próspero. A sua descendência até hoje é próspera. Nós temos hoje a nação de Israel com pouco mais de 60 anos de existência. E já é uma potência mundial. Muito além do Brasil. Israel é um estado, um país do tamanho do estado do Piauí, e já é uma potência mundial. Inclusive já até anunciou hoje que já descobriu, a sua tecnologia descobriu a cura para o Covid. Por quê? Porque é herança de Abraão. Sê tu uma bênção. Quem te abençoar será abençoado. Que nós possamos buscar o reino de Deus, e as bênçãos de Deus vão vir sobre o teu negócio, vai vir sobre a tua vida, vai vir sobre a tua família. A tua filha não vai se perder. A tua filha não vai virar prostituta, não vai virar drogada. O teu filho vai prosperar.
Porque você está dando prioridade a Deus que pode nos cobrir de bênção. Vamos parar de correr atrás só de bens financeiros, preocupar só com essas coisas terrenas, porque a qualquer momento nós vamos embora. E aí a eternidade está te esperando. O seu tesouro está lá te esperando? Ou você vai deixar sua riqueza aqui e vai partir pobre para outra vida? Eu quero deixar a pobreza aqui e quero partir para a riqueza que me espera logo ali no paraíso. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.